Em Pânico 6, nós acompanhamos a Sam, a Tara, o Chad e a Mindy, que são os 4 sobreviventes de Pânico 5, que após escaparem do massacre realizado pelo Ghostface, decidem se mudar da cidade de Woodsboro para tentar recomeçar suas vidas em Nova York. Mas o que eles não imaginavam é que o pesadelo deles estava longe de acabar. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético. Pânico 6 é a continuação direta de Pânico 5 e mostra as consequências que os ataques do Ghostface tiveram nos 4 sobreviventes. E o que eles tiveram que enfrentar após o trauma, ao mesmo tempo que surge um novo Ghostface obcecado em torná-los suas novas vítimas. Diferente de Pânico 5, que tinha um propósito bem definido, que era de reviver a franquia Pânico e resgatar aquele sentimento nostálgico de estar assistindo aos primeiros filmes da franquia e com isso estar conquistando novos públicos, principalmente depois da morte do Wes Craven, criador dos filmes clássicos. Pânico 5 conseguiu fazer muito bem a transição dos filmes mais antigos da franquia para uma pegada mais atual, com boas referências aos filmes originais. Só que isso não acontece com Pânico 6, que é muito deslocado e não parece ter um sentido claro de existir, o que faz ele parecer um capítulo qualquer dessa nova leva de filmes da franquia que estão por vir. Os personagens são bem rasos e com poucas ou nenhuma motivação, mas como isso é característica da maioria dos filmes dessa franquia, isso acaba passando batido porque a gente já está acostumado. Mas as motivações do Ghostface estão muito forçadas. E para que algumas coisas pudessem acontecer, os roteiristas tiveram que criar muitas conveniências. E essas conveniências vão criando uns furos de roteiro que não tem como consertar, é aceitar e pronto. Sem contar que tem alguns personagens no filme que parece que são imortais, leva facadas, toma tiro, apanha, leva tijolada e não morre. Enquanto outros morrem com extrema facilidade, se assoprar o cara já cai morto. Outra coisa que incomoda bastante, que começa a ter ali pela metade do filme, são os benditos jumpscares, que não servem pra nada e estão ali só pra dar aqueles sustos gratuitos. E pra piorar, ainda são colocados nos momentos mais aleatórios do filme. Pra você ter uma ideia, na sessão que eu assisti o filme, o áudio estava mais alto que o normal e teve um desses jumpscares que quase fez meu coração sair pela boca. Que nojo. E como eu disse, as motivações do Ghostface estão muito forçadas. No início fica aquele ar de mistério do porquê que ele está perseguindo os jovens, em especial a Sam. Mas depois o filme começa a ter a necessidade de ir linkando algumas coisas com o filme anterior para fazer algum sentido ele ser chamado de continuação. E vai virando uma bagunça generalizada. E até então o que vinha funcionando bem, vai perdendo o brilho à medida que as revelações vão sendo feitas e deixando tudo muito a desejar. Para não dizer que o filme é um desastre total, tem algumas coisas que eu gostei bastante. Por exemplo, todas as vezes que o Ghostface aparece, tem aquele ar emblemático que mostra pra gente que aquele indivíduo é realmente perigoso. E sempre que ele aparece, ele já faz o que ele tem que fazer, se é que você me entende, dando a sensação quase de como se ele fosse uma entidade sobrenatural, de tão emblemático que ele é. O ritmo do filme também é muito bom, ele é muito dinâmico e objetivo. As coisas não demoram pra acontecer e sempre que elas acontecem tem um peso dentro da trama. E geralmente aquilo fica marcado para ajudar a contar a história e ir montando as peças do quebra-cabeças. Pânico 6 também tem boas doses de comédia e mantém aquele clima de sátira que os outros filmes tinham e que funcionou muito bem aqui por causa da dinâmica que foi sendo construída entre os personagens desde Pânico 5. Além de saber brincar com os clichês dos filmes slasher, que é um dos pontos mais positivos dessa franquia. Os atores do elenco principal não entregam uma performance espetacular, mas conseguem cumprir bem o papel que foi dado para cada um. Com destaque para Melissa Barrera, que faz a Sam, que tem uma importância maior na trama porque ela foi a mais afetada pelo Ghostface do filme anterior, e ela consegue conduzir muito bem a personagem e passar pra gente o drama que ela tá vivendo naquele momento. O gore também rola solto em Pânico 6. O filme tá brutal e eles não escondem nada visualmente falando. Cada morte ou ataque do Ghostface é sempre mostrado em detalhes. Só é uma pena que alguns personagens pareçam
pareçam ser imortais e até o Ghostface parece ser uma entidade às vezes. Porque o cara apanha, é atacado, sofre alguns danos, mas parece que às vezes nada afeta aquela criatura. E as burrices de alguns personagens também contribuem muito pra isso e vai te fazer sentir muita raiva, vai por mim. Porque sabe quando o personagem tem a chance clara de derrotar o vilão, mas não faz? E quando decide fazer, ele sente a necessidade de chegar perto do assassino, não sei pra quê, e é ele que acaba se dando mal. Pois é, isso acontece algumas vezes aqui em Pânico 6 e irrita bastante. Mas no geral, o Pânico 6 consegue entregar o que promete, que é um bom filme de terror slash com boas piadas, com muita sanguinolência e consegue criar boas cenas de tensão, sem deixar de incluir algumas referências aos primeiros filmes da franquia. Infelizmente o filme tem muitos problemas e parece ser só mais um episódio qualquer de uma franquia que parecia ter sido revivida de forma triunfal, mas que se continuar dessa forma vai fracassar miseravelmente. Mas agora eu quero saber de você, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o filme, se você acha que a franquia Pânico tá indo por um bom caminho, ou se não, o que você acha que eles deveriam mudar nos próximos filmes da franquia para que eles fiquem melhores. E se você quiser saber o que eu achei do filme A Baleia, que é um drama pesado e tem uma ótima atuação do Brendan Fraser, confere esse vídeo aqui. Te vejo lá.